nós estamos muito felizes em receber você aqui conosco para mais um bate-papo do Giro 180 Experience. E hoje nós temos também aqui uma convidada muito especial, carinhosamente chamada Tia Clívia, não é mesmo, tia? Não tem como nos chamar de tia, mas ela vai contar para a gente por quê, né? E vou pedir para que você se apresente para nós, então. Na realidade, Tia Clívia, porque quando eu comecei a trabalhar como professora no Colégio Adventista de Santo André, os professores não eram chamados como professores, eles eram considerados tias, como se os nossos alunos fossem da nossa família. E a gente tinha uma afinidade tão grande com os alunos e que a gente fazia parte da família deles e eles faziam parte da nossa família. Aos sábados à tarde, eu ia visitar os alunos na casa deles e eles ficavam esperando no portão, Tia Clívia, Tia Clívia. E isso pegou. E o Tia Clívia, até hoje, os alunos já são de 30, 40 anos de idade, mas ainda me consideram a Tia Clívia. E eu sinto isso como um Tia Clívia muito carinhoso. E isso faz muito bem para mim também. Então, como eu disse, eu fui professora durante 37 anos no Colégio Adventista de Santo André. Mais 3 anos eu fui diretora e professora do Colégio Adventista de Jardim Utinga. E depois lecionei também no Colégio de São Caetano. Então, foram esses os 3 colégios que eu trabalhei como professora de História. Então, eu agradeço muito a Deus por eu ter esse privilégio de trabalhar na obra dele todo o tempo. E é um motivo maior para agradecer a Deus, porque mesmo depois de não estar exercendo a profissão, Deus ainda me deu a oportunidade de dar uma sala de aula bíblica, trabalhar com crianças para o reino de Deus. Amém. E também faço semanas de oração nos colégios adventistas, ainda na continuação da educação, porque eu creio na educação adventista. Perfeito. Tia, e só mais uma curiosidade, que uma vez a gente estava comentando, qual que é a sua ascendência, assim, em termos de país? Como que foi, assim? Assim, por parte do meu pai, eu sou neta de hindu, minha avó nasceu em Bombaim, né? E a minha avó casou com um português, né? Que também era descendente de judeus. Por isso eu tenho Clívia Jacob, que na realidade é Jacob. E eu também tenho agora, eu acho que são essas nacionalidades que são mais fortes: hindu, judeu e português, tá? São essas as minhas ascendências, né? Aí já a minha filha tem ascendência pelo lado do pai, que é o espanhol, e o italiano, né? Então é uma mistura bem grande. Para quem não conhece, eu sou mãe. Pois é, a miscigenação é muito grande, né? Isso mesmo. Não, eu fico muito feliz porque a gente, através da nossa árvore genealógica, a gente vê quantas culturas, né? Como a miscigenação veio de tão longe, mas isso é muito legal. O meu pai parecia muito, assim, um japonês, mas porque as pessoas que moram na Índia, principalmente quando elas são muito parecidas ou alguns são descendentes de mongóis, né, da Mongólia, então eles têm esses traços, assim, e muita gente confunde, acha que eu sou japonesa, mas na realidade são traços, assim, hindus mesmo, da mistura, né. E a gente, assim, conversando sobre família, e que você tinha comentado nessa questão do carinho com os alunos, eu acho que não foi proposital, mas acabou calhando bem com o que a gente vai conversar sobre o tema de hoje, que é a comunhão com Deus, né? Então, relacionamento. Assim, nessa questão desse carinho, dessa proximidade,
E às vezes a gente ouve essa palavra assim, comunhão, a gente entende, mas às vezes pode não ser assim muito claro que se a gente fosse trocar numa palavra assim mais fácil da gente entender, como que a gente poderia entender essa questão do que é comunhão? Olha, comunhão é um relacionamento que eu diria um relacionamento de mão dupla. É você falar, você ouvir, você ter tempo para que esse relacionamento seja forte, para que ele seja um relacionamento que você sinta cada dia mais vontade de estar com a pessoa, e no caso, a pessoa de Deus, né? Então, eu acho que a comunhão é profundo, é um amor profundo, incondicional, um amor que te traz alegria de estar junto com a pessoa. Então, isso é comunhão. Se nós fôssemos falar hoje na comunhão, na vida pessoal, seria um relacionamento que a gente tem em conversar com alguém, às vezes, que está precisando de ouvir, e você começa a falar, e a pessoa está te ouvindo. Depois ela para e diz: Olha, o que você acha disso? E você começa a ouvir. É uma troca de experiências, é uma troca de afetividade espiritual. Eu digo que a nossa comunhão hoje, ela é uma comunhão que a gente precisa demais de falar, 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 mas a gente não quer ouvir, ouvir e ouvir. Então, essa comunhão, ela tem que ser essa essa via de mão dupla. Eu tenho que saber o momento de falar e eu preciso saber o momento de ouvir, calar e ouvir. Então, essa é uma construção que a gente vai fazendo ao longo da vida e aprendendo muito sobre isso, né? Então, é muito importante na comunhão, eu digo que a gente precisa muito de estar unida a essa pessoa em pensamento, em ação, estar unida no momento ali, porque muitas vezes essa comunhão, ela é cortada. Às vezes você tá ali no momento conversando, aí é o telefone que toca, é a campainha da sua casa que toca, mas quando você está colocando em primeiro lugar a pessoa que você está conversando, ou a pessoa que você está ouvindo, você diz: não, agora eu não vou atender, agora é o meu momento com esta pessoa. Esse é o momento em que eu estou aqui, ou para servir, ou para ser servido, né? Então, comunhão. Eu achei muito importante dois aspectos assim que me chamaram a atenção do que a gente está comentando, que aquilo que você falou no comecinho, né? Que a comunhão, assim, um relacionamento, se a gente vai trocar a palavra, né? O Sim. Relacionamento, ele para se desenvolver ao longo do tempo, não é? Então, como que a gente vai conseguir desenvolver um relacionamento se a gente não investe tempo? E como você acabou de comentar, essa questão de ter aquele momento, de ter aquela pessoa como prioridade, né? Sim. Que assim, você falou, vai tocar a campainha, vai, às vezes acontecer alguma coisa, tocar o telefone, mas o que eu vou fazer? Não, aquilo é a minha prioridade naquele momento. E uma outra coisa linda, tia, que eu achei muito lindo que você comentou, que isso é uma coisa que deve nos trazer alegria, né? Então, esse tempo que a gente toma não é que a gente vai fazer por obrigação, mas é por prazer de estar na presença de alguém que a gente ama, confia, né? Eu achei muito interessante. E aí, assim, a gente está falando, né, então, se a gente vai reportar para Deus, qual que seria o significado assim, da comunhão, do relacionamento, né, com Deus? Como que a gente poderia assim, ir um pouquinho mais além, né? Sim, eu ainda diria o seguinte, que existem os momentos mais propícios para essa comunhão. E o momento mais propício é geralmente quando você, na madrugada,
acorda para ter esse momento de comunhão. Talvez não seja o momento que você vai ler a Bíblia, que você não vá, que você vai estudar a lição da escola sabatina, mas é um momento de conversa com o teu Criador. E eu digo que essa é uma experiência que eu tinha muita dificuldade. E eu tinha muita dificuldade e aprendi isso no internato, né? Como eu acho que comentei com você que eu estudei 3 anos no IAE, e a gente aprendeu muito com isso, né? De relacionamento mesmo com Deus. E eu um dia falava, mas eu não consigo acordar de madrugada. Nem um momento, eu queria ter um momento para conversar com Deus. E você sabe que eu digo hoje que era o meu anjo que me acordava. 4h, 4h30, eu sentia como se alguém estivesse dizendo, acorda. Batia assim no meu ombro. E eu abri os olhos e falava, olha, ainda está escuro lá fora, mas é a hora de eu conversar com Deus. E a conversa é muito boa, porque no começo você não sabe o que vai dizer para Deus. Mas depois você começa a dizer, Senhor, hoje eu não sei o que eu vou falar para você. Eu não sei o que o Senhor espera de mim. Mas a gente começa a abrir o coração e passa a ser fundamental esse momento com Deus. E você conversa meia hora. No começo era 5 minutos, eu estava dormindo de novo. Depois foi aumentando, e é muito bom esse momento da madrugada. Então, você conversa com ele, você diz bom dia, você pode continuar dormindo, e depois você faz o seu primeiro momento, aí o estudo da lição, a leitura da Bíblia. Aí você tem um momento bem diferente, que é o momento que você vai ter com Deus. Então, é muito gostoso esse momento. Se você ainda não experimentou esse momento, experimente. Diga para o seu anjo, por favor, me acorde, que eu preciso conversar com Deus. E a gente faz disso um hábito agora, né? É um hábito de conversar com Deus na madrugada, porque é silêncio, não existe barulho nenhum, e é uma comunicação fantástica, porque é só você e Deus e mais ninguém. Tá? Então, é muito importante a gente ter essa comunhão com Deus. Aí depois vem o momento da comunhão com Deus. Essa questão da comunhão com Deus, tanto a parte em que você vai conversar com Ele, quanto a parte em que você vai ouvir, né? Também, acredito que essa experiência é tão dupla mesmo, né? É verdade. Como você está comentando, mesmo que no começo, às vezes possa parecer meio estranho, porque às vezes eu acho que a dificuldade um pouco é que a gente não está vendo uma pessoa assim de carne e osso na nossa frente. Então, às vezes isso pode dificultar, porque eu já escutei a pessoa falar assim, nossa, mas eu me sinto muito estranha falando com alguém que eu não enxergo. Mas, na verdade, Deus ele pode se fazer presente, mesmo a gente não vendo com os nossos olhos da nossa anatomia corporal, mas com nossos olhos da fé espirituais, a gente vai conseguir enxergar e ter esse relacionamento com, como você falou, é o nosso Criador, né? E ele nos criou com um propósito. Então, Deus nos criou exatamente para isso, né? Para que a gente pudesse estabelecer essa conexão. Né? E acho que também no começo do dia, como eu falo, se a gente estiver falando do alimento físico, não é recomendado que a gente saia para as nossas atividades sem que a gente se alimente do nosso desejum do físico. E eu acredito que com o espiritual é a mesma coisa, né? Às vezes a gente vai sair, minha vida é muito corrida, e aí acaba saindo sem esse alimento, né, espiritual. Eu acho que a gente não deve sair de casa nenhum momento sem, pelo menos, por exemplo, abrir a sua Bíblia e ler um verso, refletir um pouco sobre aquele verso, porque aquele verso, ele vai conduzir todo o seu dia, porque aquilo vai estar na tua mente. E uma coisa muito importante é a gente memorizar um verso por dia também. Isso é uma coisa fantástica. Eu digo até quando eu converso com as crianças, que é muito importante a gente ter em mente sempre uma promessa de Deus para cada dia.
E cada promessa, ela deve estar viva, porque o nosso relacionamento não é só aquele momento. Você está fazendo qualquer coisa das suas atividades, você pode estar conversando com Deus através daquele verso que você leu, a meditação que você leu, aquilo vai te acompanhar durante todo o dia. E com certeza, antes de dormir, você vai agradecer, porque Deus, em algum momento, mostrou para você qual era a eficácia daquele verso, ou daquela meditação no dia. Então, vai ser o momento de você dizer: obrigado, Deus, porque o que eu li pela manhã foi uma promessa que se cumpriu no dia de hoje, na minha vida. Que lindo, né? E a gente às vezes esquece, né, que existe o mundo espiritual e que a gente precisa se fortalecer para poder estar firme nessa batalha, né? Porque Deus já faz a parte dele. Só que é importante que a gente se empenhe em manter esse relacionamento e estar firme na verdade. Firme nesse relacionamento, né? É verdade, é verdade. Que dicas que você teria para dar para a gente poder estreitar esse relacionamento cada vez mais? Olha, eu digo uma coisa. São alguns passos para que a gente possa ter esse bom relacionamento com Deus. Primeiro é ter uma vida de oração, sabe? É uma vida de oração, não quer dizer que eu vou estar ajoelhada a todo momento, nem que eu vou estar em todo momento falando ou clamando a Deus. Mas essa vida de oração é aquele momento em que você está lavando a sua louça e você diz: Senhor, obrigado porque o Senhor me dá força e dá disposição para eu fazer as minhas atividades da casa. Senhor, obrigado porque eu tenho alimento hoje na minha mesa, ou que eu estou fazendo porque o Senhor me proporcionou. Senhor, muito obrigado porque a minha vizinha hoje veio me dizer que ela acha interessante que eu não coloco o lixo no sábado lá na minha lixeira. E por que eu não coloco? E aí você tem a oportunidade de falar para ela de que o sábado é um dia de descanso e que esse descanso tem que se estender até para o gari que passa na minha porta. Esse é o momento de você orar por essa vizinha. Senhor, que um dia ela possa conhecer o teu evangelho, porque ela já está vendo em pequenas coisas o que você faz na vida de pessoas, né? Agora, outra coisa, o que você vai fazer de oração? Você está, por exemplo, fazendo qualquer coisa em casa, você lembra da sua filha, no meu caso, e você também. É o momento de você dizer: Senhor, a minha filha está no trabalho dela, dá sabedoria para ela realizar tudo de acordo com a sua vontade. Ah, mas o meu neto está na escola. Senhor, ajude nos seus estudos para que ele seja uma pessoa do Senhor. Em tudo que ele fizer, seja para honrar o teu nome. Isso é estar em comunhão e com uma vida de oração. Outro conselho que eu daria: às vezes nós erramos em determinadas coisas, quer como mãe, como vó, como irmãos da igreja. A gente tem que ter no coração o perdão. Então, nunca devemos deixar de perdoar os nossos irmãos, amigos, familiares, e também de nos arrependermos de coisas que também erramos. Muita gente não usa a oração como um momento de arrependimento mesmo. Senhor, hoje eu fiz uma coisa, e reconhecer, eu fiz uma coisa que não está certa. Senhor, não é do meu feitio, mas eu fiz. Mas, Senhor, por favor, me perdoe e me ajude a vencer essa dificuldade. Então, é também dos recursos. Outro recurso incrível é estudar a palavra de Deus. Sabe, não custa nada você pegar um versículo da Bíblia e fazer, então, dele o seu estudo, né? Hoje eu estava ouvindo um pregador que ele estava falando sobre um salmo, ele falando: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí eu parei. Se o princípio
da sabedoria é Deus, por que eu não busco essa sabedoria dele? Eu só quero buscar a sabedoria que é importante para a minha vida aqui? Não, a minha vida aqui, ela é importante, mas a sabedoria de Deus é que vai conduzir, reger todas as áreas da minha vida. Então, estudar a palavra de Deus, praticar a gratidão. Em relação à sabedoria, Tiago, se não me engano, que fala, né, que se a gente pedir, ele vai dar, né? Isso mesmo. Muitas vezes, também, muitas coisas a gente não tem em termos espirituais porque a gente não busca, né? Então, a importância de ter essa motivação de buscar a sabedoria, esse relacionamento. Mas, desculpa que a senhora estava falando da gratidão, né? Mas esse verso até que eu falei sobre o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele está lá em Salmo 111, verso 10. E ele fala sobre isso. O temor ali não é de medo, mas sim de respeito. Se você tem respeito com Deus, ele vai te dar sabedoria. E a sabedoria divina é para todas as áreas. Essa consciência de que ele é soberano na nossa vida, sim, né? Sim. E a soberania dele, assim, ele adquiriu, assim, ele é porque ele é Deus, né? E também ainda tem essa questão toda dele ter se entregado e ter vindo assim, essa preocupação com nossa raça humana aqui, em termos de salvação. Então, realmente, ele é digno da posição que ele ocupa, né? Toda a honra e glória somente a ele, né? E aí eu digo ainda um outro conselho: pratique a gratidão. Nós, às vezes, só pedimos, mas não agradecemos. A gratidão, ela é importante para Deus. Às vezes a gente pensa assim, não, ele sabe de tudo, ele é soberano. Não, mas é importante a gratidão por tudo que ele faz, por tudo que ele já fez e por tudo que ele ainda fará. Então, nós devemos praticar a gratidão, não só com Deus, mas também com nossa família, não com os nossos irmãos. A gente tem que praticar a gratidão. Eu costumo dizer que hoje eu acordo, a primeira coisa que eu agradeço, Deus, obrigado porque o Senhor me deu ar para respirar a noite inteira. Então, hoje, para mim, é prioridade, é o ar. Mas eu sou grata a Deus por cada manhã eu poder acordar e dizer obrigado, Senhor, porque eu tenho ar para respirar, né? Para quem está conhecendo a tia Clívia hoje, um dia a gente vai convidar para ela vir contar o testemunho, porque a vida da tia Clívia é um milagre também, né, tia? Ela passou por uma situação de Covid, onde o comprometimento pulmonar assim, foi realmente muito sério. Então, 100%. Então, a vida da tia Clívia é um milagre, e é como você está falando, é nesses momentos que a gente valoriza coisas que a gente acha que é tão comum, tipo o ar que a gente respira, a gente não pensa nele todos os dias. Não, mas eu penso hoje. E tantas outras coisas que a gente recebe de Deus que a gente acha que é normal, porque a gente nasceu, o mundo já tinha muitas coisas que funcionavam bem, a gente não precisa ficar pensando nisso, mas é como você estava falando, são motivos de gratidão. A gente hoje, se a gente pode fazer o serviço de casa, que muitas vezes pode não ser uma coisa agradável, né? Aquela rotina do dia a dia, mas o que acontece? É uma bênção de Deus. Primeiro, que a gente tem a casa, segundo, que a gente tem a saúde para poder estar colocando as coisas em ordem, né? E então são nas pequenas coisas a gente percebe que são bênçãos, né? O alimento que a gente tem a condição de estar preparando. Então, que a gente realmente possa exercer essa gratidão. E é interessante porque tudo aquilo que Deus faz sempre tem um plus, né? E a gente vai observar que as pessoas que têm esse sentimento de gratidão, elas também são pessoas mais felizes, porque a gente começa a olhar quantas bênçãos a gente tem, né? E então que a gente possa, porque essa questão, acho que da gratidão, quando a gente começa a pensar sobre isso também, eu acho que ajuda, tia, a gente também a reconhecer a Deus, o seu amor e a sua bondade para com a gente, né?
Então, realmente são pontos que parecem, não é só assim uma listinha, né? Não, faço isso, só Não, tem a não. listinha. Cada ponto desse tem um fundamento sério, que se você praticar, você vai ser muito beneficiado no seu crescimento espiritual e na sua vida no geral também, né? Sim, e quando você exerce a gratidão, teu coração também fica feliz e você tem saúde física, mental e espiritual também, sabe? Tudo unido. Outro conselho que eu vou te dar: envolva-se com a sua igreja. Quando você se envolve com a igreja, você também é beneficiada. Você também está em comunhão. Muita gente pensa assim: não preciso ir à igreja, eu assisto pela internet. Mas é como uma fogueira, se você tirar um pedaço da madeira, ele vai queimar um pouco e depois ele vai apagar. Mas os que estão próximos uns aos outros estão em chamas, estão ardendo, estão felizes, estão crescendo espiritualmente e aquecendo uns aos outros. Isso é muito importante, a gente se envolver com a nossa igreja, com a nossa comunidade, para que outras pessoas possam ter a mesma alegria de servir ao Senhor, sabe? Uma outra conselho seria: ajude as pessoas ao seu redor, tanto da igreja como da vizinhança, alguém que você veja na rua que precisa de uma ajuda, ajude. Você está sendo Jesus para essa pessoa. Então, se nós queremos ter uma comunhão, nós vamos aprender a ser com o nosso Jesus, que é um exemplo para todos nós, né? Aí eu queria aqui falar também um pouquinho que a gente tem 3 coisas muito importantes que a gente não pode esquecer também. O que Deus quer que eu saiba. O que Deus quer que eu saiba? Ele quer que nós saibamos que, ao ler a sua palavra, ele está nos dando a diretriz para a nossa vida. Se essa diretriz é dada por ele, eu tenho que seguir. E outra coisa que eu gostaria de falar também é que o que é que Deus quer que eu sinta? Quando eu leio a palavra de Deus, nessa comunhão, eu vou adquirir o quê? Confiança no seu poder, vou ter a gratidão como uma norma de vida, eu vou sentir a grandiosidade de Deus na minha vida, é isso que eu vou sentir. E um amor profundo, porque é um amor que Jesus já deu todas as diretrizes e a sua vida para nos salvar. Então, realmente, ele quer que eu sinta isso no meu coração. Aí uma outra coisa que ele fala: o que Deus quer que eu faça? Aí é que vem a parte prática, que eu veja o que é necessário dentro da igreja, na nossa vizinhança, na nossa família, para engrandecer o nome de Deus. Então, nesse relacionamento, nessa comunhão, eu vou aprender tudo isso. E tudo isso vai ser maravilhoso na nossa vida. E importante porque a nossa caminhada é para o céu. Então, não posso esquecer que Deus quer que o que Deus quer que eu saiba, o que Deus quer que eu sinta e o que Deus quer que eu faça. Isso é importante a gente sempre questionar e responder dessa forma, tá? Agora, eu vi uma frase que eu achei muito bonita, de um autor, que eu estou agora lendo o livro de Daniel, né? E é um pastor e escritor, ele chama Edward Bonds. Ele disse: conversar com os homens é algo grandioso, mas conversar com Deus em favor dos homens é ainda muito mais tremendo. E eu gostei muito quando ele diz ali que quando nós oramos e pronunciamos as palavras de vida e as palavras que o Senhor quer que a gente
introduza na nossa vida, isso se torna uma fortaleza para cada um de nós. Então, Daniel, ele sentia a necessidade de orar. Ele orava pela manhã, orava à tarde, ao meio-dia, e orava no final da tarde. Então, a gente pode ser como Daniel, mas, como eu disse, a gente pode orar em todos os momentos do dia e conversar com ele. Com certeza, assim, Daniel também orava mais que essas 3 vezes, porque essas são as vezes que a gente sabe que ele abria a janela, né? Sim. Que era até um costume do povo mesmo, que em alguns momentos tocava a trombeta e a nação inteira, né? Antes de eles verdade. Eles oravam. É verdade. E a gente pode dizer, né, que era assim, é uma postura de vida mesmo, né? Que a gente não precisa orar somente ajoelhados, assim, no sentido de em determinados momentos. Vai ter momentos onde a gente vai ter a oportunidade de ter essa comunhão dessa forma mais intimista, digamos assim, né? Sim. E vai ter momentos, então, que a gente vai precisar também na hora de socorro, às vezes uma situação difícil que a gente precisa resolver, mesmo na frente das pessoas, a gente já eleva essa oração, então essa é uma comunhão constante mesmo, né? Sim, constante, é verdade. Uma postura de vida, a comunhão com Deus, né? E é gostoso, viu? É maravilhoso. Então, Deus tem que ser sempre o primeiro no meu dia. Deus tem que ser sempre o primeiro na minha família. Deus tem que ser sempre o primeiro nos meus negócios e nas minhas atividades. E Deus tem que ser sempre o primeiro no cumprimento da minha missão. Isso é importante a gente lembrar. A nossa missão aqui é mostrar o amor de Deus para qualquer pessoa. E esse é o momento em que a gente tem a comunhão com Deus, né? Eu não sei se você tem o costume, né? Mas de vez em quando eu tenho um momento em que eu pego um papel e eu escrevo uma carta, uma oração para Deus. E eu queria, Rejane, fazer um desafio com as pessoas, que às vezes diz assim, mas eu não sei falar com Deus, eu não sei conversar com Deus. E a primeira experiência que a gente pode ter é escrevendo uma oração para Deus. E pega uma folha de papel em branco, no momento, você pega uma caneta e começa a escrever. E eu geralmente começo a minha carta dizendo assim: Deus, você é maravilhoso, porque você cuida de mim de uma forma muito especial. Eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse a ti para recorrer. E eu começo a descrever toda a minha gratidão a Deus em primeiro lugar. Pela minha família, pela minha filha, pelo neto, por todos os que estão, os irmãos da igreja, pela minha vizinhança, que são maravilhosos, e vou escrevendo. A primeira carta que eu escrevi, acho que eu escrevi assim, umas 4, 5 linhas. Hoje, se deixar, a folha vai à frente e atrás. Porque eu quero falar tudo para ele. E ele passa a ser o meu melhor amigo. Ele passa a ser o primordial da minha vida. Então, antes de amar qualquer outra coisa, eu digo que eu amo a Deus. Esse Deus que tudo pode. Esse Deus que é o Deus do impossível. Esse Deus a quem eu sirvo e que enquanto eu viver, servirei a Ele. Amém. Sabe? E eu gostaria de deixar esse desafio, sabe? Para quem que não tem essa oportunidade de escrever uma carta, escreve a cartinha para Deus, contando dos seus desafios, contando das suas lutas. E com certeza você vai se sentir muito bem, você vai se sentir abraçada por Deus e você vai se sentir confortada, tranquilizada e em paz. E essa paz só Deus é que pode dar. Só Deus.
Então fica aqui o meu desafio. Escreva uma oração para Deus. Comece agradecendo e você vai ver quanta coisa você tem para agradecer. Depois, se você tiver algum problema, conte para Deus. Escreva nessa carta. E depois de algum tempo, você vai ver quantas coisas do que você escreveu, Deus já te respondeu. Olha, Sabe? Eu escrevi uma carta, acho que a primeira vez que eu comecei a escrever, eu escrevi uma carta para Deus de agradecimento. E eu pedi algumas coisas para ele que eu achava que não ia acontecer. E demorou um pouco, e a minha carta foi respondida por Deus, e eu tenho certeza de que ele fará isso na vida de muita gente. Então, Deus responde às nossas orações. Sabe por quê? Porque a gente tem intimidade para contar para ele tudo que a gente não teria como contar para outras pessoas. Então, Deus tem que ser o nosso confidente, tem que ser o nosso Pai amoroso, que sabe todas as nossas necessidades e atende no momento exato. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós reverenciamos, amamos e servimos. E um dia todos nós vamos ter a oportunidade de abraçá-lo e dizer o quanto ele foi bom na nossa vida. E o quanto nós, como pessoas muito frágeis, com muitas deficiências, defeituosas, mas o Senhor relevou tudo e nos transformou filhos e filhas, herdeiros do reino que ele preparou para todos nós. Amém. Essa é a minha oração, que todos nós tenhamos essa consciência de que é muito importante o momento da comunhão com o Senhor. E tia, é aquilo que você estava comentando. No caso, por exemplo, algumas pessoas que vão estar iniciando essa jornada agora, elas também vão poder contar para Deus, às vezes, a dificuldade de conversar com Ele, não é? É tipo assim, olha, Senhor, eu não me sinto muito à vontade, ou o meu interesse não é pensar muito nas coisas espirituais, pensar em Ti. A gente pode ser sincero, porque Ele já sabe. Mas Sim. A partir do momento que a gente abre o nosso coração, mostrando essas deficiências que a gente tem, né? Tanto para com ele, como alguma dificuldade também de algum relacionamento, ele vai tomar isso, porque Deus. Me lembrei uma outra coisa também que a gente conversou num outro bate-papo, é que Jesus ensinou a gente a chamar Deus como Pai, né? Então, Sim, qual nosso é Pai. Pai amoroso? Porque, infelizmente, aqui na Terra, né, às vezes a gente pode ter vários modelos de pai que não correspondem ao modelo divino. Mas Deus, Sim. como nosso Pai, vendo o filho pedindo, o desejo dele já chegou antes do pedido de atender essas necessidades dentro dessas fragilidades que a gente pode apresentar em termos da nossa vida espiritual, né? Então, Sim. E aquilo que a gente comenta, o desejo dele é que a gente realmente tenha a nossa vida transformada, para a gente poder sentir esse prazer e essa felicidade que realmente é a verdadeira felicidade, né? Porque às vezes a gente pode achar que a felicidade vai estar longe de Deus, porque fala assim, não, Deus não dá liberdade, então eu gostaria de experimentar a liberdade de fazer aquilo que eu desejo, para de repente lá no fundo você chegar e falar assim, poxa, não era esse o caminho. E aí a gente acaba tendo que voltar. Então, para evitar o sofrimento, que a gente já venha logo e aproveite todo esse caminho maravilhoso e essa transformação que Jesus quer fazer na sua vida. A gente precisa ter essa certeza. E não é uma transformação do dia para a noite, não. Não, então, assim, e é uma transformação que ele deseja para o nosso bem e para a sua verdadeira felicidade, para mim, para a nossa verdadeira felicidade, né? É muito profundo isso e a gente deve levar muito a sério também, né, tia? Porque vai estar tratando de assuntos tanto da nossa vida terrena agora, quanto da nossa vida futura também, né? Que a gente acredita que ele já está preparando para nós um lar, para a gente, nessa comunhão, né, nesse relacionamento, vivermos juntos para sempre. Mas eu gostaria muito de
agradecer. Eu não sei se tem mais algum comentário que você gostaria de fazer. Olha, a única coisa que eu gostaria de dizer também, que hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, dias trabalhosos, mas que a gente não perca a esperança de que Jesus em breve vai voltar. Amém. E ele quer falar através da Bíblia, através dos seus ensinos, de que nós não precisamos nos desesperar, que ele já deixou esse livro como uma norma de vida, para que a gente não fique aterrorizado com todas as coisas que irão ainda acontecer. Por isso, mais do que nunca, a gente precisa de estar totalmente ligado à fonte que é Jesus. Por isso que é muito importante a comunhão agora, porque quando nós temos comunhão, nós nos fortalecemos. Podem vir as dificuldades, podem vir as tribulações, mas a gente está no barco com Jesus. E aí a gente não tem o que temer. Eu gosto muito daquele verso, é o meu verso predileto, né? Que ele diz que nós devemos entregar os nossos caminhos ao Senhor e confiar. E o resto o Senhor fará. E eu digo que esse verso rege a minha vida mesmo. Então, confiemos nas promessas de Deus. Cada dia, lembre-se, ao acordar, o Senhor já está esperando por você, com tudo preparado para o seu dia. Vá em frente, sabendo que o Senhor estará com você em todos os momentos. E ele disse: eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, não temos o que temer. O nosso Senhor vai cuidar da gente até o dia que ele voltar. Né? E que ele possa voltar em breve, para que a gente possa morar juntos para toda a eternidade, onde não teremos mais tristeza, dor, nem separação, porque lá só teremos felicidade e a alegria de conviver com Jesus todos os dias, eternamente. É muito bom pensar nisso, né? Amém, com certeza. Amém, que Deus seja honrado. Amém. Se você puder fazer, então, uma oração para a gente poder terminar esse nosso bate-papo. Sim, eu vou orar agora, né? Uma oração, uma das orações que eu escrevi, eu tenho várias escritas, sabe? Mas essa minha oração hoje é de gratidão, tá? E é uma oração e o Senhor, ele fala através no dia a dia, né? Em cada momento, em cada flor que eu vejo desabrochar, ele fala, ele tem uma mensagem para mim. Acho que foi há uns 2 domingos atrás, eu estava assim um pouco triste. E eu abri a janela do meu quarto, deitei na minha cama, eu ainda pela manhã, deitei e fiquei assim: Senhor, por que você queria que o Senhor tirasse essa tristeza que eu estou sentindo agora? E eu conversando ali, de repente entrou um beija-flor no meu quarto. Começou a rodar, e ele deu acho que umas 3 ou 4 voltas e saiu, né? Aí eu falei: Senhor, muito obrigado. O Senhor falou comigo agora, mandando essa pequena ave tão pequenininha me dizer que o Senhor estaria comigo. Eu levantei, fui fazer as minhas atividades e só falava: obrigado pelo beija-flor que entrou no meu quarto. Obrigado porque ele me trouxe um pouco do teu carinho. Então, Deus pode falar através de uma flor, através de uma ave, através de alguém da sua vizinhança, através de uma criança, um sorriso de uma criança. Deus pode falar. Então, esteja atento às mensagens de Deus. Porque nesse mundo corrido, às vezes a gente não tem tempo de ver as mensagens de Deus. E essas não são só palavras bonitas. Realmente a realidade que a gente pode experimentar
no nosso dia a dia, a partir do momento que a gente deixar Deus atuar na nossa vida, né, tia? Com certeza. Deus atuando. Então vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, te amamos tanto, te glorificamos, te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é o amigo constante na qual podemos confiar todas as nossas ansiedades e problemas. Ah, Senhor, como agradecemos cada dia por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Nós sabemos que não estamos sozinhos neste mundo, porque o Senhor está sempre ao nosso lado. E o Senhor sempre fala conosco. Que estejamos bem atentos às tuas mensagens, que estejamos com o nosso coração sempre voltado para as coisas que são do alto, porque as coisas que são desta terra ficarão por aqui, mas as coisas do alto serão eternas. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, obrigado pelo seu infinito amor pela nossa família. Obrigado porque o Senhor nos dá também a oportunidade de estarmos juntos na igreja, congregando com eles, os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus grandioso, poderoso, que nos livra de tantas coisas ruins neste mundo, porque o Senhor manda seus anjos estarem acampados ao nosso redor. Obrigado por este momento. Que essas pessoas que ouvirem esta mensagem possam sentir paz, segurança e alegria de serem do Senhor. Que o Senhor nos dê sempre a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu queria agradecer então a presença da tia Clívia, queria agradecer a sua presença aqui nesse nosso bate-papo, e que nós possamos realmente ter essa certeza de que Deus é fiel e Ele vai estar conosco em todos os momentos, até que a gente possa estar lá no céu para nunca mais nos separarmos. Então, amém. Desejamos aí que os desafios, né, da nossa cartinha possa ser cumprido, e até o nosso próximo bate-papo. Até mais. Até mais.